A gente vai convocar agora a ajuda da professora de Ciência Política, Carolina de Paula, para a gente entender exatamente, professora, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela atenção da senhora aqui com a CNN. Eu fiz essa ressalva agora há pouquinho, né? Cada instituto é um instituto, cada instituto faz as coisas de um jeito diferente, mas eles todos têm mais ou menos trabalhado com as mesmas margens ali para todos os candidatos, simulações de segundo turno, né? Então, na superfície, não tem nada de relevante acontecendo já há muito tempo. A senhora observa alguma coisa numa camada inferior das pesquisas de intenção de voto? Alguma movimentação que a gente possa antecipar para quem está nos acompanhando que pode vir a acontecer daqui 1 ou 2 semanas? Bom dia, obrigada pelo convite. Pois é exatamente isso que vocês estão comentando, né? A gente vê um cenário de estabilização das pesquisas há bastante tempo, né? Se a gente for olhar ao longo dos meses, né? A última mudança que a gente percebe um pouco mais considerável foi desde a desistência do Moro, né? E do Moro e também do Dória, né? Que foi no final de maio, início de abril. Então ali a gente alterou um pouquinho o quadro, teve um pouquinho de crescimento do Bolsonaro naquele período, mas desde então a gente vê essa estabilização mesmo, né? Então as variações que a gente percebe são muito dentro da margem de erro. Então o que a gente não pode dizer que houve mudanças nesse sentido mesmo. Então o horário eleitoral também era o início do horário eleitoral, que foi na semana passada, também sempre um momento bastante aguardado, né, para quem acompanha o quadro político, acompanha as pesquisas, para que ele possa alterar ou não, né, os números que a gente tem acompanhado. Mas ainda a gente não sentiu esse efeito também pelo pouco tempo, né? Agora vai fechar a primeira semana do horário eleitoral. Então o que a gente percebe é que de fato não tem nada assim que tenha mudado, né? Também o debate não repercutiu nessa pesquisa que foi feita essa semana, nessas pesquisas. Hoje saiu o Datafolha, né? A gente consegue acompanhar um pouquinho mais, mas eu acredito que também não dê muita alteração, porque o campo dessas pesquisas que você apontou agora foram agora recente depois do debate. Então o que a gente percebe é que se for dar uma explorada um pouquinho mais dentro aí das quebras, a gente vê que teve uma pequena queda de rejeição do candidato Ciro Gomes, né? Mas muito pouca, e também um pequeno crescimento dele fora da margem de erro. Então o Ciro, dá para dizer que ele cresceu 1 ponto, mas assim também é algo muito, muito pequeno para a gente afirmar que há um crescimento nesse sentido. E dentro dos candidatos que estão à frente, Bolsonaro e Lula, não teve alteração nenhuma, nem quando a gente olha para os estratos, né? Por renda, por idade, escolaridade, também não teve alteração. As alterações foram todas dentro da margem de erro. Então, acho que a gente ainda tem que aguardar aí o desenvolver aí da campanha, dos próximos debates, para ter alguma mudança. Por enquanto, segue na mesma. Professora, deixa eu te cumprimentar, te agradecer a presença aqui também, meu bom dia. Eu gostaria de ouvi-la. Será que essas poucas mudanças que a gente tá vendo são porque temos aí algumas figuras já, um ex-presidente, um presidente com características tão claras e tão opostas, assim, que a gente não vê também um grau muito grande de indecisos, né? Essa é uma outra característica que chama muita atenção nessas pesquisas. São muito poucos os indecisos. Então é muito pouco provável que haja uma mudança do eleitor de A para B, ou de B para A, ou de B para C. Eu queria, não é nenhuma pergunta, mas gostaria de ouvir a senhora sobre isso. Sim. O que faz sentido também, isso faz muito sentido o que você diz, é que a gente percebe que há uma cristalização do voto há bastante tempo, até comparado a outros anos eleitorais, né, em que a gente tinha uma pergunta, né, a gente tem uma pergunta nas pesquisas. Quantas pessoas podem mudar? Então, ela tem essa intenção de voto, a pesquisa, ela captura essa expectativa, né, em quem a pessoa vai votar e também pergunta se ela pode ou não votar. E o que a gente percebe é que esse ano, bastante atípico, diferente das outras eleições, as pessoas decidiram muito cedo, por isso que a gente não tem essas viradas, essas mudanças, como a gente acompanhou em outros anos. Então, isso explica muito pelo cenário, né, que a gente vê de 2 candidaturas bastante consolidadas, né, bastante estabilizadas nesse sentido da corrida eleitoral. Não houve surgimento de um terceiro nome e tudo indica que não vai acontecer, não há tempo para isso também. Então, o eleitor decidiu muito cedo, tornando o que você disse, o número de indecisos é muito pequeno, né? Então, os candidatos vão precisar disputar esse eleitorado, então a gente vai ter uma mudança ainda, lógico, né? Mas talvez muito pequenininha dentro dessas pessoas que ainda estão indecisas. Muitos acabam não indo votar, a gente tem visto um quadro de abstenção muito grande nos últimos anos, mas é claro que também é possível que essas pessoas resolvam votar em alguns candidatos. Pelo número, não é, professora? A senhora lembrou, esse é um detalhe muito importante, a abstenção, não é? Mas nesse ano aqui, há alguns indícios que
nos levam a imaginar um cenário um pouco diferente, né? O número de voluntários para trabalhar como mesário é enorme, né? O número de jovens entre 16 e 17 anos que não têm de votar e se cadastraram para votar é enorme. Tem um contingente enorme também dos acima de 70, dos idosos que não são obrigados a votar, interessados em votar. E o grau de envolvimento das pessoas com a eleição também é muito grande. É claro que no dia, né, a gente nunca sabe, tá sol, a pessoa prefere ir para a praia. Voto em trânsito também aumentou muito, né? A gente noticiou aqui agora, né, Stephanie? Muita gente pedindo para votar fora do lugar onde vai estar. Ou seja, os indícios são de que as pessoas querem participar dessa vez mais do que em outras, aparentemente, né, professora? Exatamente, isso é algo que a gente vê e vê com bons olhos também, no sentido de um fortalecimento da própria democracia, né, que passou aí por alguns períodos de estabilidade. A gente vê esses números de aumento de mesários voluntários, número de jovens, né, as campanhas que foram feitas para o estímulo do cadastro eleitoral dos jovens aumentou muito. Então, isso é algo que a gente acredita que realmente veio para um momento em que a gente estava passando por uma crise, vamos dizer assim mesmo, de crise da democracia, das instituições democráticas. E esses números são bastante favoráveis, bastante positivos. As pessoas querem participar e eu acredito sim, concordo com você, que esse ano a gente terá uma abstenção bastante, não pequena, mas menor do que nos outros anos, né? Muito por isso, por uma reação mesmo da sociedade a esses ataques que foram feitos aí por alguns candidatos à democracia. A dúvida é mais ou menos 20%, né? A última eleição foi em torno de 20%. E nos estados, se você for olhar para as eleições estaduais, às vezes tende a ser um pouco maior também. Então, eu acredito que isso também pode reverberar na eleição estadual, né? Já que o eleitor sai de casa, ele pode decidir votar também para os outros cargos, né? Os cargos legislativos, cargo executivo estadual. Isso também tem um impacto nos outros pleitos. Professora, estamos aí há 31 dias agora do primeiro turno das eleições, né? Pouco mais de um mês e temos alguns pontos altos aí que talvez podem ajudar a mudar o cenário. Eu gostaria de ouvi-la. Temos 7 de setembro, temos ainda alguns debates, né, na televisão para serem realizados entre os candidatos à presidência principalmente, as campanhas também nas redes sociais, que queria ouvi-la sobre essa reta final agora. Acredito que sim, com certeza, né? A gente tem esses eventos, né? A própria campanha, como a gente disse, ela ainda está muito no início, no sentido de que é a campanha oficial, né? Porque a campanha já vem acontecendo há bastante tempo. Então, os debates também são muito importantes, as pessoas tendem a acompanhar os últimos debates, então a gente espera muito na ansiedade como analista, né, como imprensa, até de ver uma repercussão desse primeiro debate, mas é normal que ele não mexa com resultados nesse sentido, as pessoas tendem a acompanhar mais para o final, né, então os últimos debates são mais importantes nesse sentido. E também a própria campanha eleitoral que é intensificada, né, os recursos, o envolvimento da militância, o engajamento, ele tende a crescer mais para o final e, consequentemente, o eleitor também. Então, esse ano a gente percebe que começou mais cedo, né, a campanha começa mais cedo e as pessoas já decidiram mais cedo. Mas, claro, que esse número de pessoas que ainda não se decidiram tendem a ser pessoas que acompanham a política com um pouco mais de distanciamento. Então, as pessoas que acompanham com mais engajamento, com mais presença, já estão decididas, né? O que parece bastante óbvio, assim, pelos números. Então, esse eleitor que é um pouco mais afastado da política, ele tende a se engajar um pouco mais no final. Então, eu acredito que do meio para o fim da campanha que a gente perceba, tendencialmente, talvez, né, a perceber alguma mudança nesse quadro, né? Então, esses próximos eventos são bastante importantes, sim, a gente acompanhar. Talvez não tenha um efeito tão imediato, mas um efeito mais para o final da eleição, levando em consideração que é uma campanha muito curta também, né? Então, os candidatos que estão atrás, que precisem recuperar, eles têm pouco tempo para fazer isso. Então, é uma dificuldade, por isso que essa saída na frente, dos candidatos que estão à frente, elas são bastante estáveis, né, no sentido de ter grandes viradas, como a gente via no passado, pela duração da campanha, né? As campanhas duravam 90 dias, então você tinha muito tempo, muito evento para acontecer. Não que não possa acontecer nada, posso estar falando isso aqui agora, amanhã aconteça algo extraordinário que a gente não está prevendo e possa mudar totalmente o quadro, mas isso só dentro de uma ordem de fato extraordinária. Mas dentro de um cenário estável, é muito difícil que a gente veja grandes mudanças no sentido do quadro eleitoral. Conversamos agora com a professora de Ciências Políticas, Carolina de Paula, nos ajudando a entender há 31 dias das eleições, como é que anda o cenário político aqui no país. Professora, muitíssimo obrigada, sempre muito bem-vinda aqui na nossa programação. Obrigada a vocês, um prazer, bom dia aí para todo mundo.